Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Giandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada, dar uma olhada ali no convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, maio, mês de aniversário da Ótica Santos. Quem ganha é você, cliente. Descontos que variam de 20% até 60%, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Odontologia, Implantodontia, Clínica Geral, Dr. Giandro Rigg, Dr. Hilberto Trentin. Clínica ali na Floriano Peixoto, 1124, sala 202. Planeta Bola, Casa dos Boleiros de Santa Maria. Mercado das Rações, sempre o melhor para seu melhor amigo. Uma loja ali na Bozano 330, esquina Visconde de Pelotas, e a outra na Elvio Basso 1357. Estamos recebendo hoje para bater um papo aqui o Bruno Marinho. Tudo bem, Bruno? Satisfação recebê-lo. Tudo bom, muito prazer. Tranquilo. Bruno, você esteve recentemente aí disputando uma competição pela equipe da UFSM, uma competição universitária de praia, é isso? Isso, foi agora no fim do mês de abril. Nós fomos lá a São Luís, no Maranhão, e participamos, pela primeira vez, dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia. Primeira vez que tu disputa? Foi a primeira vez que eu participei o Universitário de Praia. Eu já tive uma participação em 2019 nos Jogos de Quadra, quando eu estava na Faculdade de Santa Catarina, e aí agora, quando eu voltei para Santa Maria, eu tive a oportunidade esse ano de participar pela UFSM daí. Como foi essa experiência e conta pra gente aí? Eu acho que não caiu muito a ficha ainda, mas é muito legal a gente ver como abriu portas e como a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, sendo uma universidade fora de uma capital aqui, ainda mais no Rio Grande do Sul. É muito legal a gente também ver como proporciona para muita gente uma experiência que talvez seja muito distante para uma maioria das pessoas, né? Para mim, eu digo, no meu caso, eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído para longe assim do meu estado, além do Paraná ali no máximo, e ter essa oportunidade fazendo o que a gente gosta, principalmente com uma delegação grande que nem a gente foi, com um pessoal legal que a gente interagiu todos os dias, foi uma experiência surreal, uma semana que parecia que não acabava, que a gente ficava envolvido das 6, 7 da manhã, desde o café até a janta, todo mundo junto, e é uma experiência que a gente leva para a vida toda, né? E aí que tu sente as diferenças que existem dentro de um país só, né? A diferença socioeconômica, cultural, temperatura principalmente, que foi um dos fatores que a gente mais sentiu a diferença, que sair do sul do país, já praticamente entrando nas temperaturas de inverno, e enfrentar um calor de sensação de quase 40 graus lá ao meio-dia, com aquela umidade que tem no Nordeste, sabe? Foi muito legal assim conhecer todo o pessoal de lá que a gente interagiu, das outras delegações, de outros estados do Brasil. É muito, muito interessante. Deu para sentir uma diferença de estrutura da nossa universidade para outras que vocês conheceram, o pessoal? No contato, na conversa, dá para te sentir alguma coisa, né? Aí que tu vê, de repente, as diferenças, algumas coisas melhores para um setor, melhores para outro. O que deu para você sentir em termos de universidade?
Eu acho que ali dentro dos jogos universitários a gente enfrenta muitas faculdades que são particulares e que já tem um projeto estruturado de alto rendimento, né? Então, muitas vezes os atletas que estão ali, eles fazem uma faculdade, eles ganham bolsa da faculdade para estar lá, para representar o estado. Já são atletas de alto nível. Nós enfrentamos duplas do circuito que participam do circuito brasileiro. E nós virmos de uma federal, como eu já disse, ali do fim do país, ali quase no sul do país, e enfrentar esse tipo de gente e, querendo ou não, fazer jogos bons ao mesmo nível técnico de competição, eu acho que é muito legal. E por mais que a gente seja uma faculdade federal, que a gente não vê muito lá dentro das participações, a nossa delegação foi indescritivelmente maravilhosa, assim, de participação, de rendimento, de desempenho, sabe? Eu acho que superou a expectativa da maioria da galera que estava lá. E nesses momentos que existe até uma certa união, né, maior do grupo, e aquele apoio que existe mesmo nesses esportes diferentes, o apoio de um ao outro, né? Sim, eu fui para a viagem com a mentalidade de que eu não conhecia todo mundo que estava ali participando da delegação, não era tão íntimo ou conhecido assim de ter trocado conversa, e eu fui com a mentalidade de que eu ia ir lá para fazer os meus jogos, dar o meu melhor, focar 100% ali na minha modalidade. E quando eu vi já no primeiro dia a galera torcendo pela gente de outras modalidades ali que nem faziam parte do que eles foram fazer, sabe? E eles torcendo, gritando e incentivando a gente, dando palavras de apoio ali pra gente. E isso torna a equipe muito mais unida e fez com que, assim, depois do meio-dia, no primeiro dia, a gente já quisesse estar na torcida para eles, estar acompanhando eles, estar gritando, incomodando o time adversário, incomodando a torcida adversária, para tentar de qualquer forma a gente obter o melhor resultado. Bruno, como é que foi o desempenho de vocês na competição? Nós, das 19 duplas participantes do estado, nós ficamos em quinto. Quinto? Ficamos em quinto lugar, perdemos para a equipe, para a dupla que saiu campeã esse ano, que foi o Ceará. Uma dupla muito boa, joga também circuito brasileiro. Um dos meninos era o Romildo, que joga circuito brasileiro. O outro foi campeão da última etapa sub-19, um guri muito bom também. E nós fizemos um jogo parelho, foi 21-17 e 21-19, assim, um detalhe, uma desligada num ponto, em outro, que a gente meio que caiu na pressão, mas não dá para reclamar. Eu acho que até chegar onde a gente chegou, nós fizemos jogos excepcionais, com placares muito confortáveis para nós e que só nos deixaram mais confiantes. E outro detalhe, né, Bruno, a diferença, né, que você tem aqui, a dificuldade para ter locais para treinamento, e eles lá tendo alguns deles com praia, inclusive, né? Com certeza. Eu conversei isso com várias pessoas lá, principalmente com a minha dupla ali, que foi o Guilherme. Eles estavam acostumados com o clima, com a temperatura, com o ambiente, com a areia mais fofa. E a gente se colocou em situações aqui, muitas vezes, desde que a gente soube da nossa ida, a gente já fazia treinamentos na areia, a gente se colocou um pouco mais à disposição em fins de semana, em dias de semana mesmo, fazer uma correria ou outra ali para conseguir treinar. E muitas vezes no frio, que estava fazendo já aqui, com chuva, às vezes a gente fazia uma parte física só para a gente conseguir agregar um pouquinho mais, para conseguir um pouquinho mais, procurando sempre. E não tenho o que reclamar, sabe? A gente teve aqui um treinador bom, a gente teve um grupo de treinamento muito bom ali do vôlei de praia, que foi os meninos que jogam até o circuito gaúcho aqui dentro do estado, que foram atualmente o campeão e o vice-campeão, são aqui de Santa Maria, e a gente poder treinar com eles agrega muito, sabe? E então isso nos deixou um pouco mais confortáveis para chegar lá e saber que a gente está enfrentando gente do nível ou até um pouquinho melhor, sabe? Isso é realmente fundamental, porque te motiva mais, né, Bruno? Sim, com certeza. A gente enfrentou os caras lá e eu tentava sempre fazer um trabalho psicológico ali com a minha dupla, da gente chegar
em entender que para eles era mais desempenho e rendimento e para nós era coisa de a gente ganhar da gente mesmo, sabe? Chegar lá e saber que a gente fez o nosso melhor, independente de temperatura, de cansaço. Era praticamente um jogo por dia, então a gente tinha que dar o nosso máximo para tentar obter o melhor resultado. E saber que a gente está jogando com gente muito boa que participa desse circuito, nivela muito por cima os jogos. A gente se obriga a se manter num nível técnico mais alto, a estar mais concentrado, a fazer os movimentos com mais força, com mais vontade, assim, o tempo todo. E isso realmente nivelou muito por cima e nos colocou num patamar de vôlei de praia que eu acho que eu e minha dupla a gente nunca tinha alcançado, assim, dentro do esporte. Falando um pouco sobre o Bruno, tu é de Santa Maria, Bruno? Eu sou nascido aqui em Santa Maria. Em 2019, como eu falei, eu fui para Santa Catarina, ali tive uma oportunidade de jogar, mas vivi a minha vida inteira aqui, tirando esse único ano lá em Santa Catarina. Bom, o vôlei sempre foi teu esporte ou tu praticava algum outro esporte antes? Eu comecei a jogar um pouco mais tarde, a me introduzir um pouco mais tarde nos esportes. Eu comecei com futsal no ensino fundamental, assim, mas nunca levei jeito, sempre fui muito desengonçado. Aí dei uma parada. Foi goleiro? Não. Quando não dá certo, foi empurrando. Não me empurraram para goleiro. Mas ali no segundo ano do ensino médio, no primeiro, assim, que eu vi o meu irmão jogando vôlei, a gente estudava no mesmo colégio, com 2 anos de diferença, assim. E aí eu vi ele jogando vôlei, comecei a gostar da coisa, me interessei um pouco no basquete, mas também não levei jeito. E aí quando eu entrei no vôlei de quadra daí, eu logo comecei a treinar, gostei muito, treinava, fazia treino com a equipe feminina para fazer técnico, gesto técnico, queria aprender. Foi quando eu entrei na primeira equipe aqui da cidade que a gente participou. E aí dali então eu comecei a amar tanto a modalidade que ela me abriu todos os frutos e caminhos que eu tenho hoje na minha vida foram por conta do vôlei. Tu disputa aqui em Santa Maria com uma equipe? Disputa competições? Sim, desde o ano passado eu integrei a equipe da Vesmai, que é a Vôlei Santa Maria Associação Esportiva. Do Ederson? Isso, do Ederson. Eu integrei a equipe no ano passado junto com o Marcelo Wiesentheimer, que também já esteve aqui há um tempo. A gente juntou um grupo de amigos e integrou a equipe. E desde então a gente vem tendo, acho que assim, dentro das nossas metas, os objetivos completamente concluídos. A gente saiu campeão ano passado das etapas que a gente participou, de todas as etapas da Liga Gaúcha. Nós saímos campeões da Taça Santa Maria, do Citadino aqui de Santa Maria, saímos campeão da fase regional em Juí e campeões da fase estadual no Recanto do Maestro no passado. A gente teve uma época aí, o vôlei teve muito bem, um destaque muito grande aí na região. Depois deu uma parada, agora está tendo um resgate, né? A quem tu diria que pode-se acreditar esse resgate a essas ações solitárias como a do Ederson, que eu sei que ele foi um dos batalhadores desse recomeço, ele praticamente era um guerreiro sozinho aí lutando. Ou a estrutura, que já existe estrutura em Santa Maria suficiente para começar a manter equipes? Eu acho que sim, não só a Vesmai, como várias outras, o próprio projeto da UFSM agora, que vem integrando atleta não só da instituição, eles estão abrindo as portas para atletas de fora, então com um projeto com uma comissão de fisioterapeuta, tudo ali, a preparação física, eles estão agregando esses atletas de fora da UFSM para poder fazer as participações, isso, para ter uma equipe forte, para formar para as competições. O nosso projeto ali, a gente tem apoio agora do Proesp também, a gente está correndo atrás para conseguir o que a gente quer. A gente enviou agora, semana passada, nossa categoria do infanto para o Mercosul em Novo Hamburgo, que foi uma experiência surreal para eles. Estamos tendo alguns planos que até o fim do ano a gente pretende concretizar, de colocar eles em competições de nível mais alto, principalmente para fomentar o esporte, porque a gente sabe que muitas vezes assim, o pessoal que tem um nível bom de vôlei aqui já não vai mais sair do estado para jogar,
já não vai mais viajar tanto para participar das competições e, querendo ou não, a gente tem que incentivar a gurizada nova, os meninos, as meninas novas ali que estão querendo participar do esporte, estão querendo entender um pouco mais e estão se esforçando para chegar lá, sabe? E a gente tem que correr atrás, desprender um pouco do que a gente quer como adultos já, como equipe adulta, para não às vezes muito dar o resultado que eles queriam, mas a oportunidade que eles precisam, sabe? A gente tem que ter e tem que dar essa oportunidade para eles, sabe? Eu digo por mim porque quando eu tive a minha oportunidade de jogar em Santa Catarina, foi por uma série de conhecidos aqui em Santa Maria, do Leandro Tolfo, o Rodrigo Martini, que conversaram com o pessoal lá de Santa Catarina e meio que encaminharam eu lá para jogar lá por Chapecó, né? Jogasse em Chapecó? Joguei em Chapecó. E dá para comparar, dá para comparar, dá, mas que tipo de comparação tu farias do voleibol de lá do nosso voleibol aí? Eu acho que é complicado a gente, querendo ou não, fazer uma comparação. Mas trazer essa experiência até para o pessoal. Assim, todas as equipes, eu digo sempre isso para todo mundo com quem eu converso, até para a gurizada da base ali, que é uma realidade muito distante ainda do gaúcho, do Rio Grande do Sul. Lá tá disparado na frente. Porque a gente enfrentava equipes de cidades muito pequenas e a gente imaginava, eu quando saí do Rio Grande do Sul, fui para lá, a gente de Chapecó, uma cidade grande, a gente ia enfrentar uma cidade pequena e a gente encontrava equipes com estrutura, com técnico, com atletas muito bons de altíssimo nível e cidades de 5, 10 mil habitantes, sabe? O apoio das prefeituras, o apoio do estado inteiro para fazer funcionar todas as categorias de esporte, todas as modalidades, é incrível, sabe? E eu acho que, querendo ou não, agora com esse aumento dos esportes aqui em Santa Maria, o Farrezão estando um pouco mais movimentado, eu acho que isso é sempre bom porque o pessoal precisa ver que tem para querer se incentivar e estar ali participando, né? Tu não acredita que isso possa ser fruto dos jogos estaduais, que existiam, jogos municipais de Santa Catarina, que era muito forte, né? Sim. E aqui parou, não houve mais esse tipo de investimento. Talvez tenha sido ali a semente, todo esse esforço voltado de cada município para se bem representar e a partir dali formar equipes. Tu não acha que foi esse exemplo que o Rio Grande do Sul não seguiu? Eu acho que lá tem os jogos municipais de Santa Catarina. Sim. Muito fortes, né? Lá tem os jogos abertos, né, de Santa Catarina, tem os joguinhos abertos de Santa Catarina, tem a OLESC lá. E aí força os municípios a investirem, né? Porque ele te dá uma representação muito mais da cidade do que questão de socioeconômica e tudo mais, sabe? E lá eles têm o apoio da prefeitura, as cidades querem mostrar que elas estão lá, que elas têm uma equipe boa, tanto que a gente... Gera rivalidade. Sim, claro, e assim, foi o que eu falei, as menores cidades que a gente podia chegar a visitar tinham equipes muito bem formadas, equipamentos bons como ginásios. Bola, ginásio, treinador, equipe técnica toda, auxiliar. Era um nível que chegava a ser das melhores instituições que a gente tem aqui, Santa Maria e região, era lá a base de tudo, sabe? Desde o início, desde crianças de 12, 13, 14 anos, elas já vinham tendo essa prévia do esporte num nível muito maior, sabe? Falta essa visão no Rio Grande do Sul, né? Um pouco sim, falta bastante, na verdade. Porque isso aí acaba gerando também esse despertar no empresário já monta a sua equipe, porque isso aconteceu com o vôlei, com o futsal. Aqui o futsal do Rio Grande do Sul é muito forte, de repente Santa Catarina explodiu, nos deu uma lição. Né? Mas não é porque lá tem empresa, não, a empresa despertou por quê? Porque existe interesse já gerado desde os municípios, né? Sim. Então o empresário não investe naquilo que ele acha que não tem retorno. Claro. Ele via retorno, porque como você falou, em qualquer município que você vai de 10 mil habitantes, cidade vivendo o esporte, né? Tendo equipes, tendo equipamentos para que as equipes pudessem treinar,
o que tu fez aqui, uma cidade como Santa Maria tem um ginásio municipal, na realidade, né? Se a gente for ver, né? E é disputadíssimo o horário, porque sabe? Tem um ginásio só, né? Olha, 300 mil pessoas. Tu vai no município de Santa Catarina, por exemplo, como você falou, com 10 mil pessoas, às vezes tem 2, 3 ginásios. Sim, né? Exatamente. E a gente tem que dizer as coisas bem claras para as pessoas entenderem o porquê. Às vezes vê, não, é porque lá tem 2, 3 empresas. Não, não é. É que existe lá um trabalho, uma mentalidade diferente da nossa, né? Foi gerado toda uma expectativa de competições entre municípios e a partir dali geraram esse interesse das empresas, né? E por parte das entidades, né? A gente diz assim, das entidades que estão ali para representar o voleibol, ou no meu caso o voleibol, né? Elas correm atrás para conseguir aquilo que elas querem, sabe? Elas não esperam meio que cair do céu um dinheiro ou vir a chegar um dinheiro, a gente precisa daquele dinheiro. Uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali. Não, eles correm atrás e depois se entrar é lucro, sabe? Eles têm isso como regra base. Agora a gente está tentando, ali na nossa equipe de quadra, a gente está tentando coordenar um pouco assim com uma comissão, a gente está organizando para a gente entender que por mais que a gente tenha agora participado do projeto do Proesp, a gente não pode depender 100% dele. A gente tem que fazer ações por fora, a gente fez rifa, a gente está programando risoto, competição, todo esse tipo de ação para arrecadar fundos, para ter dinheiro em caixa, para no momento em que aparecer uma competição a um nível estadual ou até um pouco maior, assim como a gente tem em mente, talvez uma hora, jogar uma Taça Paraná, a gente ter o dinheiro em mãos e só ir participar sem correr risco, sabe? Sem depender do dinheiro de um Proesp que talvez não entre no próximo mês, sabe? Então, a gente está correndo para se tornar um projeto autossustentável, não porque a gente ainda vai precisar fazer as ações, mas que não dependa tanto do externo e sim da galera que está dentro, tanto dos atletas, dos pais, que tem dado uma força incrível, assim, eu digo pelas categorias ali mais de base do infanto masculino e feminino, que tem disponibilizado o mundo pra gente, para nos dar uma mão para chegar onde a gente quer chegar, e foram até a Novo Hamburgo agora, eles foram de caravana para ver os filhos jogar em Novo Hamburgo, sabe, contra equipes de Minas Gerais, o Sada Cruzeiro ali, que são equipes de altíssimo nível, e tava lá nós, uma equipe de Santa Maria participando, coisa que nunca teve aqui, sabe? E é o momento, né, aí do pessoal despertar. Nós aqui temos que começar pelo município. Nós cobramos de estado, então nós fazemos no município primeiro. Um trabalho nas escolas, né? Porque realmente o pessoal se forma em educação física, chega na escola, não tem nada para trabalhar, não tem um material, não tem nada em condições, né? Tem que criar, inventar. Eu sou meio de professores que não tinha quadra de vôlei. Vamos jogar vôlei, aí tinha que pegar 2 árvores, botar uma rede grudada em cada árvore para o pessoal poder praticar. Então é o momento do município aí também se dar conta, tem que começar esse trabalho nas escolas, fazer competições entre escolas. Já existe o GESMA, mas tem que ter trabalho dentro da escola também para gerar esses atletas para disputar o GESMA e a partir daí cobrar a nível estadual. Né? E aí que começam as coisas, né? Sim. Alguém tem que dar o pontapé inicial, né, Bruno? Com certeza. Não, e assim, eu estudei em colégio público a minha vida inteira. No meu ensino médio eu fiz ali no Manuel Ribas, no Maneco, lá, sim, perto da Vila Belga. Conheço. E lá que eu comecei a jogar vôlei, o ginásio ainda não era disponibilizado lá, então a gente treinava na quadra de concreto 1 ou 2 vezes na semana com 6, 7 pessoas, sabe? Foi com o professor Juliano lá, que não sei se ainda dá aula lá, mas foi ele quem empurrou a gente um pouquinho mais para correr atrás de jogar um Jergues, um GESMA. A gente acabou ficando em segundo lugar, se não me engano, perdendo a equipe do Marista, né? Que tinha mais condições, tinha mais treinamento. Mas eu acho que a estrutura, o apoio e também é difícil a gente conscientizar a galera que vem mais nova agora de o quanto o esporte proporciona, de quanto a gente consegue alcançar praticando uma modalidade, levando a sério, como abre portas, como a gente conhece pessoas assim que a gente vai levar para o resto da vida, sabe? Toda a minha vida, desde que eu comecei o voleibol, todo o meu círculo de amigos é
pelo voleibol e dentro da modalidade, dentro da faculdade de educação física, foi todo mundo ali que eu conheci, sabe? O pessoal tem que entender, né, que o esporte é saúde acima de tudo e também, né, uma forma de gerar também cidadão, né? O voleibol sempre foi uma luta, né, para manter o voleibol. Houve uma época aí que teve o Laporta e o João carregando, né, esse voleibol. Depois teve um tempo que outras pessoas se juntaram. Hoje nós temos aí a equipe de vocês, né, que está nessa luta. Eu sempre que eu acompanho o voleibol também, porque eu tenho a minha filha que joga voleibol e o meu genro, então eles estão sempre envolvidos também, né? E a gente vê o esforço que o pessoal faz para manter, né? Mas está crescendo, vem crescendo. Mas também o poder público tem que também apoiar, não dando esmola, não dando dinheirinho para a equipe, mas dando estrutura para que as pessoas possam fazer o seu trabalho, né? Com certeza. Isso é que é importante. Que também os dirigentes têm que entender que não é pedindo esmola, vou viajar, vou lá pedir para a prefeitura. Não é por aí, tem que fazer uns projetos, tem Proesp, e a prefeitura tem que dar estrutura como equipamentos para que possa acontecer treinamentos, acontecer jogos, dar opções e possibilidades dentro das próprias escolas, e é por aí que a coisa vai caminhar, né, Bruno? Assim, a estrutura realmente é um ponto que aqui em Santa Maria a gente fica muito refém, porque o aluguel das quadras é muito caro, então às vezes uma mensalidade ou uma renda que poderia ir para outro lugar para comprar material, para ir para uma competição mesmo, ela se torna um dinheiro rasgado, digamos assim, nesses termos, porque só para tu conseguir treinar 2 horas é cerca de R$200 num ginásio, sabe? E isso, se tu for fazer com 3, 4 categorias dentro de uma equipe ou 3 horários por semana, tu vai ter um gasto muito alto no mês só para treinar. E aí ir para competições se torna cada vez mais caro. Ali mesmo no Farrezão, a gente tem 2 horários que são brigados ainda mais agora com as competições vindo, com a liga de futsal ali, a gente vai perder os horários porque coincide os horários dos jogos e dos nossos treinos, e aí a preferência é para as competições, né? Então, quando chove é goteira, agora a iluminação tá boa, né? Mas a quadra às vezes não tem como fazer o treino, não é perigoso, né? Por causa da umidade. E aí a gente acaba tendo que correr atrás de ginásio por fora, por mais que seja esse dinheiro, a gente corre atrás para tentar treinar, para não ficar parado, para não ficar 1, 2 semanas parado, para a gente tentar manter um ritmo para ir para uma competição mais bem preparado, sabe? E isso que, ainda aqui em Santa Maria, tem muitas equipes, como tu falou, que correm atrás, tem o UPV ali, que é uma equipe que está vindo também. Do Marcelinho, né? Do Marcelinho, isso, que está correndo atrás, que está se projetando para ser uma equipe muito boa, está correndo atrás de patrocínio, está ofertando essas oportunidades para a galera que está vindo ali, tanto da categoria feminina quanto masculina. Eles jogam muito também o misto, e eles vão a Liga Mista também, que está tendo organizada lá pelo pessoal de Restinga, do Ado ali, um amigo meu, e é dessa galera que a gente precisa, sabe, que está se importando com o esporte, está correndo atrás, está fazendo acontecer e está trazendo o esporte cada vez mais, sabe? Aqui dentro de Santa Maria, a Eliane lá de Camobi, que está organizando também, e cada vez mais, por menor que seja, por mais que às vezes não seja o modo de jogo que eu vá gostar de jogar, que eu gosto de jogar só o masculino, mas o misto é importante. Durante a pandemia teve muitas etapas de misto organizada que foram ali dentro das normas, só com as equipes dentro, que foram organizadas e que manteve o vôlei dentro desse tempo da pandemia, sabe? Que foi o que salvou um pouco ali a galera de não parar de jogar, e que cada vez traz mais gente para dentro da modalidade, sabe? Desde começando num misto ou uma categoria mais de base, que vai abrindo portas para todo mundo. Legal, Bruno. Obrigado pela tua vinda, né? Parabéns pelo trabalho aí, pelo sucesso da participação de vocês lá nos Jogos Universitários. Conta com a gente para divulgar qualquer coisa aí. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva.
Apoio cultural, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola, a casa dos boleiros em Santa Maria. Mercado das Rações, apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Odontologia e Implantodontia Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin.